Chega aí, Pedro, Dani, sessão de casa, chega mais. Pessoal, palmas aqui para os nossos queridos. Como a gente falou no início aqui, tá de boa o formato aqui, né? Como a gente falou no início aqui, nós estamos numa construção muito profunda, cirúrgica, importante. O que nós queremos ser o que nós queremos ser a principal. Acho que pode acender a luz também. Ô Igor, você acende a luz pra gente, por favor? Ser a principal organização, principal instituição, né? O Cacá fala, principal atividade humana que está acontecendo hoje na Terra é a igreja, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E nós estamos nesses dias aqui. Eu queria fazer uma pergunta só antes da gente começar aqui. Glória a Deus. Quem teve a mente, o Lucas usou uma expressão muito interessante há uns meses atrás aqui. Boa. Que é permitir Jesus ofender a sua mente. O Cacá cantou isso aqui também. Não, a gente estava com uma esperança de um Messias e ele é outro. Quem aqui teve alguma mudança assim sobre quem é Deus e como ele se expressa? Levanta a mão aí, por favor, nesses dias. No teatro a gente até expressou, né, o Jesus perguntando para as pessoas, né, para o mundo hoje, para a sociedade, quem eles dizem que eu sou? Quem o mundo diz que eu sou? Né? Uns dizem isso, outros falam aquilo. Mas e para vocês, para os discípulos, para os responsáveis de expressar, né, Cristo? Quem dizem que sou? Então, assim, nós trabalhamos muito essa ideia centrípeta, né, de consolidar, de entender, de numa forma construtiva, né, criticar, né, os profetas falavam isso, Jesus falou isso, Paulo falou isso, né, as denúncias à igreja, ao corpo, né, é muito interessante quando a gente lê Apocalipse, né, João ele teve a visão do Cristo, né, de Jesus, e aí ele olhou para a igreja. Isso é bíblico, gente. A gente querer evoluir, querer melhorar, né, querer desconstruir, né, a religiosidade, isso é bíblico. E João olha para a igreja, olha para Jesus, e Jesus é o que, gente? Quando compara com a igreja, Não, a igreja é o que de Jesus? É o corpo. Então ele olha para o corpo, olha para Jesus, aí ele olha para as igrejas, aí ele olha para Jesus, presta atenção nisso, ele olha para as igrejas, e aí ele escreve as cartas. Olha, igreja das estações, olha, igreja, eu vejo que você é muito boa nisso, mas isso não tem nada a ver comigo. Então, é muito importante. Nós não estamos aqui reapresentando um tio, igual eu falei à tarde, um amigo, uma pessoa. É Deus. E agora eu creio que nós fizemos uma transição legal aqui, rumo ao fim do nosso congresso, onde amanhã nós vamos às ruas, né? Nós vamos chegar para o bem mais precioso de Deus, as pessoas, né? Que, né, principalmente depois dessa polêmica, né? Talvez estão muito fechadas, feridas, não querem nem saber, né, de Deus, e a gente também não está lá para converter ninguém, para fazer nenhum prosélito, mas para amar, para ser como Jesus. Então nós estamos agora nesse movimento, né, centrífuga, né, que fala, correto? Centrífuga, de agora, isso que a gente está organizando, a gente começar a tentar enxergar como é o reino, como é o corpo, como é a igreja no mundo. E eu tenho uma grande alegria da gente receber aqui duas pessoas que nós cremos que estão, né, já imersas, já em contato, já conscientes da importância de ser luz, né, nas esferas da sociedade. E o Dani já veio aqui já, né, na Academia da Vida. E eu sempre falo, né,
o currículo do Daniel é uma coisa assim espetacular, né? Mas o que mais me chama a atenção nele não é, né, com todo respeito, o currículo dele, mas o coração dele, a humildade dele. E nessa época que eu estava um pouco duvidoso, um pouco confuso, né, você, Dani, foi uma referência para mim, né, de você, o Kaká, de posicionamento, de olhar do evangélico, né, de uma ótica saudável para a sociedade. Então, muito feliz de você estar aqui, ele vai se apresentar melhor. E o Pedro também, que é um parceiro assim, que parece que a gente é muito... Pro tanto que a gente encontra, a gente parece ser muito mais íntimo, né? Tipo assim. E o Pedro tem já um projeto dele, que ele vai falar também, que já está muito, né, em contato, né, com a sociedade. Ele, se der, a gente vai até passar. Tem que ligar o computador, eu esqueci. Mostrar umas fotos, eu vou tentar resolver isso. E, enfim, e a ideia aqui, gente, igual a gente tem feito aqui, sem muito engessamento, sem muito, né, muita restrição, ouvir um pouco da trajetória dos dois. Eu falei para eles humanizarem bem, porque a gente está nessa jornada aqui de encarnar, né, Jesus, o Deus. Ele não apenas escreveu um livro e deu para a gente, não. Presta atenção nisso. Deus, ele encarnou como ser humano e viveu aqui na Terra. Então, eu gosto muito quando as pessoas humanizam, fala dos dilemas, fala dos desafios, né? E o Dani teve uma ideia muito legal de fazer um comparativo com a ONU, né? Com o reino, enfim. Então, assim, fica à vontade para falar e a gente vai conversando aqui. Sei que já é de casa, vou passar para você começar. Te amo, você é muito especial para nós e é isso aí. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Vou tentar fazer uma fala bem rápida aqui e, ao mesmo tempo, perguntar algumas coisas. Eu queria que vocês participassem comigo também. O tema desse congresso, desse encontro aqui, é falar um pouquinho sobre o reino de Deus, né? E eu tenho refletido um pouco, o Igor tem me ajudado nisso, a pensar o que é o reino de Deus e qual que é a nossa missão nisso, né? E aí eu volto um pouquinho lá quando eu me converti, quando eu fiquei pensando qual que era a minha atribuição, qual é o meu papel aqui. Opa, maravilha. Qual que é o nosso papel aqui? Tá bom? Tá legal? 1, 2. Eu me lembro quando eu me converti, foi também quando eu estava fazendo vestibular. E eu ficava numa dúvida do que eu queria fazer. E eu, assim, estava com o coração cheio de Deus. E eu queria ajudar a implementar o reino de Deus. E eu pensei, vou fazer teologia. E o meu pai é pastor, mas não é pastor em dedicação exclusiva, né? Ele foi durante muitos anos um executivo de uma grande empresa. E essa convivência em casa me ensinou muito, né? Porque ele mostrou que dá pra gente ser o que Deus quer que a gente seja sem ser pastor. Pastor é ótimo, né? Eu amo os pastores, amo aqui o Igor, amo o Kaká, mas não significa que todo mundo vai ser pastor. Agora, todo mundo pode e deve implementar o reino de Deus aqui na Terra. Para isso, eu queria trazer um versículo que eu tenho pensado aqui nessas últimas semanas, desde que o Igor conversou comigo, que é Romanos 14. Lá em Romanos 14 tem uma das várias conceituações do que é o reino de Deus. Eu não sei se vocês se lembram desse versículo, fala lá que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, quem se lembra quais são as 3 palavrinhas que Paulo diz o que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria. Então Paulo falava lá que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria. E esse versículo me chama muita atenção porque hoje eu trabalho numa grande empresa e por essa empresa, que é a CEMIG, eu coordeno um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que é o objetivo de desenvolvimento número 16. Mas para eu chegar aqui, eu quero dar mais um passo atrás, para explicar o que são os objetivos de desenvolvimento sustentável.
Há alguns anos, os intelectuais, os diplomatas, as pessoas começaram a pensar quais são as grandes prioridades do mundo, quais são as grandes prioridades globais para a gente continuar vivendo bem. E aí chegou-se em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Alguém já ouviu falar nos ODS aqui? Ah, legal. Então são vários ODS, vários objetivos para a gente poder viver em paz, para a gente poder viver bem, viver de maneira sustentável. Desde energia limpa e acessível, erradicação da pobreza, que aliás é o objetivo número 1, equidade de gênero, que é o objetivo número 5, e aí entra o objetivo que eu trabalho lá na ONU, que é o objetivo 16, que é justiça e paz nas instituições. Olha que legal, justiça e paz nas instituições é um dos 17 grandes objetivos para a gente viver bem. E qual é a ideia disso, né? Não adianta a gente erradicar a pobreza, a gente cuidar do meio ambiente, da vida na água, de equidade de gênero, se a gente não vive com paz e se a gente não tem instituições eficazes. E isso me faz pensar que isso também é reino de Deus, né? O reino de Deus, como diz Paulo, é justiça, alegria e paz. E o objetivo número 16 da ONU é justiça e paz nas instituições. Reino de Deus, então, não é só, embora é muito importante a gente estar aqui na igreja, estar em comunhão, mas o reino de Deus é, sobretudo, a gente conseguir cultivar um lugar que se parece com o céu. O Ed fala muito que reino de Deus, né, tem 4 grandes dimensões, que é o futuro, a eternidade, o porvir, mas também é o agora. Reino de Deus não é o céu. Então, acho que é uma coisa importante a gente sair daqui compreendendo. Vai ter um momento da eternidade onde as coisas vão ser perfeitas, vão ser maravilhosas, e o mundo como a gente não é maravilhoso, não é perfeito. Tem muitos problemas, tem fome, tem pessoas morrendo, tem pessoas usando drogas e tal. Mas o reino de Deus também é agora. Existe uma teologia muito ruim que acha que a gente tem que aceitar Jesus para poder então morar no céu e não viver na eternidade no inferno. O reino de Deus também é aqui e a gente tem uma obrigação de criar o reino de Deus aqui. E as últimas 2 dimensões de reino de Deus são dentro de nós e por meio de nós. Então, a gente tem que se transformar e a gente tem que transformar as pessoas que estão do nosso lado. Então, só para eu fechar essa primeira reflexão, para mim, reino dos céus, né, o reino de Deus, é aquela oração do Pai Nosso, quando Jesus fala, faça a tua vontade na terra, assim como é no céu. Olha que legal, faça a sua vontade na terra, assim como é no céu. E eu quero finalizar com essa pergunta, né? Como é que a gente faz a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita no céu? Ou como a gente implementa o reino de Deus? No final das contas, a gente precisa todo dia sair de casa, acordar e dormir pensando, eu quero ser um soldado, quero ser usado por Deus para implementar o reino de Deus aqui. Na minha escola, na minha empresa, na minha família, na comunidade onde eu vivo. E lá no desenvolvimento, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, a gente tem algumas grandes missões, quando a gente fala de paz e justiça. Paz e justiça. Mas eu queria perguntar então para vocês um pouquinho sobre essas 2 palavras. Primeiro, sobre paz. O que vocês acham que é paz? Se vocês pudessem resumir numa palavra ou em uma frase pequena, o que é paz? Ausência de conflito. Alguém falou isso? Ótimo. Quem falou? Gugu. Muito bom. Muito bom. O que mais? Muito bem. Acho que essas 2 visões são muito importantes, porque é utópico a gente achar que não vai existir nunca conflito. E o conflito nem sempre é ruim. Obviamente, a gente quer evitar grandes conflitos como as guerras, né? Mas não existe falta de paz só quando existe guerra. O Brasil, por exemplo, pode ser considerado um país pacífico, mas a gente pode estar vivendo uma série de grandes conflitos.
O que eu penso quando a gente fala de paz no sentido do reino de Deus é, sobretudo, como a gente sabe dialogar, sabe conviver em meio a conflitos e transformar o lugar onde a gente está por meio da mansidão. Né? Acho que um dos nossos grandes chamados para implementar o reino de Deus, quando a gente fala de paz, é sermos mansos. Manso não é aquele pessoa boba, não é o bobão, mas é uma pessoa que o tempo todo desarma conflitos. E, basicamente, quando a gente fala disso, tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que desarma o conflito e tem a pessoa que joga a pimentinha para gerar mais conflito. Eu acho que quando a gente fala de paz aqui, a gente pode sair daqui pensando, eu preciso ser um pacificador, preciso ser um manso, preciso desarmar conflitos, porque conflitos vão existir onde a gente está. E justiça? O que vocês acham que é justiça? Em uma palavra ou em uma frase? Posição correta. Muito bem. O que mais? Equilíbrio. O que mais? Justiça. Amor à verdade. Muito bem. A gente tem uma visão de justiça quando a gente fala de reino de Deus, e acho que todo mundo já ouviu essa frase, né, que é Deus é amor, mas é justiça. Eu acho essa frase tão mal colocada, eu acho que ela traz tantos problemas, que é como se fosse assim, Deus ama, mas ele é justo. Se você fizer uma coisa errada, você vai ser punido. E a justiça de Deus não tem nada a ver com punição. A justiça de Deus, na minha visão, não tem a ver com punição. Até porque, primeiro, Deus vê tudo, né? Ele vê o menino que roubou e que estava com fome. Ele vê você que fez uma coisa errada e deveria ser punido por isso, mas ele vê as intenções, vê o coração, vê as coisas que a gente não vê. Acho que no final das contas, justiça tem a ver com transparência, né? Tem a ver com o fato de que Deus vê tudo e ele entende a justiça de uma forma muito mais ampla do que a gente. Justiça nas instituições pode ser tanto a justiça do judiciário, mas muito mais do que ela, né? A gente conseguir ver que existem grandes problemas no mundo e que a gente pode resolver por falta de justiça. Quer ver um deles? 40% das pessoas que estão na cadeia hoje estão lá com processos abertos, sem direito à defesa, sem direito a Estado de Direito. 40% das pessoas estão presas. Não foram condenadas. Foram presas e são jogadas lá, às vezes, por muitos anos, até que tenham uma audiência, até que tenham um processo. Vamos parar para pensar aqui mais um minutinho, já vou passar a palavra para o Pedro que eu quero ouvir. O que é injustiça no nosso meio? Onde você vê no seu meio, né, na sua comunidade, no caminho da sua casa para a sua escola, para o seu trabalho, um lugar de injustiça? Quem pode dar algum exemplo de injustiça na visão de vocês? Desigualdade, favela, o que mais? O, desigualdade em várias formas, preconceito. Para eu passar a palavra para o Pedro aqui, eu quero fazer com vocês a reflexão de onde tem injustiça no nosso meio. E já dizer aqui, já passar para a conclusão, nós precisamos ser mão de Deus para diminuir essas injustiças. Não precisa ser grandes injustiças, não precisa acabar com o problema da fome, o problema das cadeias lotadas, né? Mas pequenas injustiças onde estão no nosso caminho. Isso é reino de Deus. Então, se eu pudesse agora embrulhar aqui, reino de Deus não é só no céu, é aqui. E não é só sendo ministro, não é só sendo pastor que a gente consegue resolver. O mundo está fazendo uma coisa que a igreja deveria fazer, né? Pensar 17 grandes objetivos para a gente viver bem.
Exatamente. Mas a gente pode fazer. Mesmo em questões micro, eu acho que a nossa geração já se cansou daquela coisa de vamos mudar o mundo, né? Porque isso parece ser muito utópico, etc e tal. Vamos mudar a nossa comunidade, né? Vamos fazer micro-revoluções dentro da nossa casa, dentro das pessoas que a gente convive. E a partir daí a gente consegue implementar o reino de Deus na Terra. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, então, enquanto o Daniel estava falando, eu estava refletindo aqui, poxa, o que eu vou falar? Mas então, eu e o Daniel, a gente atua na mesma área, de algum modo, assim falando, né? O que hoje a gente chama de ESG. E é muito interessante a gente fazer um paralelo, falando sobre reino de Deus, porque o modelo que a gente tem aqui hoje de reino de Deus é o Senhor, é Cristo. E dentro do ESG como um todo, foi uma reflexão que eu tive assim, bem no início dessa caminhada, dessa trilha, que de algum modo o mercado ele começa a pedir das empresas, das organizações, das instituições, que elas atuem com uma ética nos negócios, com responsabilidade ambiental, social, seja como for. Mas se a gente for parar para analisar, são princípios cristãos, são coisas que o Senhor deixou para a gente da maneira no qual a gente deve lidar com a nossa vida. Quando a gente volta lá atrás, por exemplo, no jardim, né, na criação do Éden, lá em Gênesis 2, acho que no 15, ele fala sobre sujeitar, então, a criação, sobre cuidar da criação, sobre multiplicar, sobre frutificar a criação. Então, a gente vê ali um princípio de mordomia com o meio ambiente, né? Então, lá atrás, quando a gente volta na origem, o momento em que o Senhor criou o mundo, confiou ao homem o trabalho de multiplicar, de frutificar e de sujeitar a criação, gerar valor do mundo que ele criou ali, a obra dele, para através do seu trabalho. Então, a gente começa a ver como que, de algum modo, uma opinião minha, né? A falta de posicionamento que muitas vezes nós, como cristãos, temos, tem levado o próprio mercado, por exemplo, a enxergar e ver a importância e a necessidade disso, né? Eu já vi muito cristão fazendo mau negócio, atuando de uma maneira talvez que não respondesse a mão do Senhor ali dentro das suas atividades. E é interessante a gente ver como que isso começa a ser implementado de algum modo. E esse modelo que a gente pode olhar assim como Cristo é um modelo de renúncia. Então, muitas das vezes, dentro do nosso trabalho, daquilo que a gente vai estar desenvolvendo e vai estar fazendo, a gente sempre vai estar precisando abrir mão de um momento de fazer algo que a gente entende que é justo para a gente, que a gente entende que vai trazer paz para a gente, mas seguindo um modelo realmente do Senhor. Então, juntando essas pontas, acho que o melhor modo da gente pensar de como trazer o reino de Deus aqui para a Terra, pensando nessa esfera aqui de trabalho, a gente realmente se esvaziando e entendendo que Cristo, ele abriu mão de tudo aquilo que ele poderia ser. Ele, como Senhor do Universo, ele nasceu na manjedoura, não quis de maneira alguma se resplandecer, ser conhecido, ser importante, mas ele decidiu só seguir aquilo que era a missão que o Pai deu para ele. Então, eu acho que se a gente sempre estiver alinhando esse coração nosso, trazendo esse coração nosso para o lado correto, de remissão total a Cristo, as coisas acontecem. Fiquei sabendo que tem um irmão da Jocum aqui também. Eu estava hoje lá no Cutio Pedro, lá em Ouro Preto. E um exemplo, ele falou hoje aqui, não falou mais cedo ou não? Não? Um lugar onde eu aprendi muito sobre isso foi na Jocum. A Jocum, né, uma instituição hoje, eu acho que é a maior força missionária hoje no mundo. São mais de 70 mil missionários, alguma coisa assim. E durante o período prático em que que eu fiz a minha TED em 2018, lá em Recife e no interior do Piauí, eu pude ver assim com os meus olhos o significado dessa injustiça, o significado dessa falta de responsabilidade que as organizações não levam para a nossa sociedade, né? Durante o meu prático, eu fui para o interior do Piauí e eu fiquei lá 3 meses numa comunidade quilombola, pequenininha, chamada Comunidade Quilombola do Baixão. É no interior do Piauí. E, cara,
Era chocante ver adulto com déficit mental. Era chocante ver uma criança que, no momento de frio, o pai cava um buraco e enfia a criança dentro de um buraco para ele dormir e proteger do frio. Isso está dentro do nosso país. É, e eu me lembro que quando eu voltei para Belo Horizonte e eu estava descendo no aeroporto, assim, eu desci lá em Confins, minha mãe foi me buscar, minha família, minha mãe passou por mim, ela olhou no meu olho, não me reconheceu, passou vazada, assim, o tempo que eu fiquei no sertão, eu emagreci uns 10 quilos no sertão. Então, o tanto que a vida lá é sofrida. E eu fiquei refletindo muito sobre isso durante esse tempo. Por que que lá no interior do Piauí a gente vê pessoas quase morrendo de fome? Empresas que foram para lá, não vou citar nomes, mas empresas que foram para lá implementar, por exemplo, energia eólica e por uma falta de mitigação de risco, acabou entrando muita droga, prostituição, exploração sexual de meninas na região e a situação piorou e a região foi, as riquezas, né, o vento no caso lá, vamos tocar o vento, brincadeira, mas isso foi de algum modo explorado lá. E essa falta de responsabilidade levou a piorar de algum modo a situação dentro daquele lugar. E quando nós, como cristãos, começamos a entender que o nosso compromisso, nossas empresas, nosso trabalho, seja como for, é um lugar da gente estar implementando o reino de Deus, é um lugar da gente estar atuando propriamente dito com essa responsabilidade, a gente deixa de servir a mamão, a gente deixa de servir ao interesse de, pô, meu objetivo principal aqui é ganhar mais dinheiro, meu objetivo principal aqui é alcançar mais lucro, é remunerar. Não, a gente começa a entender que a nossa organização, a nossa empresa ou o nosso trabalho, ele é uma ferramenta no qual o Senhor confiou a nós para nós gerarmos transformação na sociedade. Então tem o pastor, tem o ministro, mas cada um dentro da sua profissão, cada um dentro da sua atividade é capaz de, de exercer isso. E acho que isso é uma reflexão, assim, deixando uma pergunta também. Entendendo a ferramenta que o Senhor colocou na vida de cada um de vocês. Todo mundo aqui tem dom, todo mundo aqui tem talento. Sabe? E às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes a gente acha que o nosso dom, o nosso talento, aquilo que a gente gosta de fazer, é impossível da gente dar certo, ganhar dinheiro, a gente prover no nosso lar, ter uma família. Mas eu acredito muito que tudo aquilo que a gente faz de coração e que a gente foi realmente criado para fazer, é o que queima dentro da gente, é capaz de dar certo, sabe? Pô, um palhaço. Você acha que alguém conhece um palhaço milionário aqui? Alguém conhece? Tem vários. O Whindersson Nunes, ele é um palhaço milionário. Por exemplo. Ele é um cara que faz piada e ele ganha muita grana com isso. Então, é um cara que está exercendo influência ali de algum modo nas áreas que ele está atuando. Então, tem gente que... Eu já vi muito isso. Meu sonho é fazer algo, mas eu não sei o que minha família acha, como que vai ser. Eu quero ser artista, eu quero ser músico. E aí, às vezes a pessoa deixa de viver um sonho porque não faz sentido. Eu amo o impacto social. Eu e o Kaká, a gente se conheceu na pandemia, entregando cesta básica, fazendo diversas coisas, prostíbulo, comunidade. Eu e o Igor, a gente se conheceu mais a fundo, entregando cestas básicas dentro de comunidade. E de lá para cá, seguindo essa paixão no coração, as coisas foram acontecendo, a gente foi se encaixando e hoje a gente desenvolve projetos para grandes empresas. Então, de algum modo, a gente conseguiu criar um jeito, uma ferramenta para continuar exercendo aquilo que que eu entendo, né? Eu, B, meu sócio, como que eu entendo como a nossa atividade gerar transformação na sociedade e poder contribuir diretamente para projetos que estão tornando o nome do Senhor mais conhecido. Então, hoje aqui falando dentro da ALUS, a gente sempre busca, por exemplo, ao desenvolver alguns projetos de responsabilidade social, sempre caminhar ao lado de projetos que estão gerando transformação, mas que também estão levando o nome do Senhor e fazendo ele mais conhecido. O Igor até falou dos slides, eu trouxe para mostrar umas fotos para vocês, que eu acho que um exemplo, e aí eu fecho a fala. A gente iniciou um projeto em 2022. ALUS. Tá. Vocês estão perdidos? Eu estou viajando muito nas ideias? Não? Ok. Então vamos lá. A ALUS, hoje nós somos um hub de ESG. Nós desenvolvemos soluções... Quais são as 3 palavras? As 3 letras, ok. E vem de meio ambiente, do inglês, S de social e G de governança. Foi a roupagem que a gente colocou para o que a gente faz hoje. A gente se coloca como um hub porque nós desenvolvemos soluções em assessoria, em comunicação e tecnologia. Então a gente sempre permeia dentro dessas ferramentas para poder entregar valor para
para as organizações dentro dos objetivos delas e gerar valor na sociedade através desses 3 pilares. Então, a gente iniciou em 2022 um projeto com uma empresa, ela chama Maxilis. É uma indústria de cosméticos. Então, ela produz cosméticos aqui no Brasil e ela exporta por Oriente Médio, Egito, alguns países na Europa. E a Bárbara, que é a fundadora da empresa, ela me conheceu no evento do Tela que teve. E ela falou assim: Pedro, meu sonho é fazer com que a minha empresa ela se torne uma empresa do reino, uma empresa missionária. Era difícil para ela enxergar o valor que ela estava gerando na vida das pessoas através de produzir bons cosméticos. Tudo bem, eu acho que isso aí já é uma bela função, uma ótima coisa sendo realizada, mas ela queria desenvolver algo a mais. Então ela falou assim: Pedro, eu quero muito trabalhar com isso. A gente fez um estudo, entendemos e criamos um projeto de responsabilidade social para ela, considerando a causa África. Por quê? Por ela levar esses produtos, exportar esses produtos para a região da Europa, região africana ali, norte da África, fazia sentido a causa África para ela. Então a gente criou uma linha para ela. O Gu conheceu. Um dia que a gente foi fazer a gravação, o Gu estava com a gente lá no Secore. No Secore do Cezinha. No Morro das Pedras, isso mesmo. A gente criou uma linha para ela chamada Regenera. Qual que é a linha? Regenerando vidas. A cada cosmético vendido, uma criança é salva da desnutrição infantil. A gente pegou os lucros da linha dela e a gente criou uma fábrica lá em Moçambique, que produz um alimento terapêutico pronto para uso. Que é, basicamente, quando a criança ela entra... Tem algum médico aqui? Só para eu pedir licença poética, para caso tenha. Tem? Então tá. Se eu falar besteira, depois você me xinga, tá? Quando a criança ela entra num nível de desnutrição muito, muito, muito agudo, basicamente, se você der uma banana para ela, a quantidade de potássio vai fazer o sistema dela dar algum bizil, vai colapsar. Então tem que ser assim, certinho a quantidade de nutriente para poder fazer com que essa criança se recupere saudavelmente da desnutrição. Então esse alimentinho está sendo produzido lá. Muitas crianças morriam por falta de desnutrição infantil, por falta desse tipo de alimento. Então esse tipo de projeto virou um projeto de responsabilidade social para ela específica, ela queria trabalhar, ela vende essas causas para os clientes dela, e no final das contas são projetos cristãos. É o Secore de Moçambique, a Casa Nutri, são projetos que estão disseminando ali, combatendo a desnutrição e atrelado a isso, levando o evangelho para lá. Então, eu lembro do meu pai, assim, quando eu falei com meu pai, eu quero trabalhar com morador de rua. Meu pai olhou para mim assim: parabéns, você vai ser um ninguém, assim, com todo carinho, né? Mas então às vezes a gente não sabe para onde que o Senhor vai levar a gente, mas isso que queima dentro do nosso coração, essa vontade de realmente contribuir, de tornar o nome do Senhor mais conhecido, de exercer aquilo que é o nosso chamado, e a gente com esse coração realmente humilde, colocado diante do Senhor, o Senhor sempre vai nos direcionar. E tem, assim, milhares de casos, se vocês forem conversar com o Marcos sobre Jocum, vai ouvir o tanto de coisa que já aconteceu. Então, é um pouco dessa reflexão que eu queria trazer dentro dessa fala. Cada um com seu sonho, mesmo o mais improvável que seja. Quando a gente faz algo realmente buscando glorificar o nome do Senhor, gerar valor para as pessoas e transformar a vida das pessoas, seja como for, você vai estar exercendo aquilo que é o seu propósito, vai estar exercendo com intensidade, trabalhando com toda a força que você tem dentro de você. E vidas vão ser transformadas. Você pega o Kaká, tem quantos rapazes lá hoje no Ele Clama? Entendeu? Imagina, são 70 vidas sendo transformadas. Durante a pandemia, a gente distribuiu em BH umas 48 mil cestas no Nindo Forças e no Transforma. Pensa, foram mais de 160 mil pessoas que receberam alimento durante a pandemia. Por quê? Porque um dia pessoas decidiram abrir mão da vida delas para poder cuidar. Vamos. Aí a gente liga pro outro, vamos fazer alguma coisa? Aí a gente liga para os que tem o capilé, os que tem capilé chega junto e a gente vai ajudando. Virou um movimento rápido. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Quais as ferramentas que o Senhor colocou no coração de cada um e como que vocês têm atuado com isso? Vocês jogaram isso para debaixo do tapete ou vocês estão efetivamente buscando colocar isso para fora? É uma reflexão. Só, dá sequência. Eu tenho uma pergunta para os dois, já são quase 10 horas também, mas comenta aí. Eu quero só ler um texto aqui, que eu estava vendo aqui agora. Olha que legal esse texto. Pegando a fala dos nossos dois irmãos aqui, que estão atuando diretamente. Eu vou ter que
Olha esse texto. Eu acho que esse texto organiza demais. Ele fala o seguinte: e entoando um novo cântico, Apocalipse 9, a partir do 5, a partir do versículo 9. E entoando um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o selo, de abrir o livro, de abrir os selos. Porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações, para o nosso Deus nos constituírem reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, o primeiro ponto é que ele nos comprou para Deus e Deus vai nos constituir, nos empoderar, nos aperfeiçoar para reinarmos sobre a terra. Agora, olha a segunda parte. Vi e ouvi voz de muitos anjos ao redor. Vai ficar ruim esse microfone. Olha só. Vi e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, seres viventes e dos anciões, cujos números eram de milhões e milhões. Presta atenção, aqui ele está falando agora do ambiente celestial. Ele está falando por exemplo, partindo do princípio que tudo que existe na terra antes existe no céu, Hebreus 11, 3 fala que tudo que é visível veio existir do que é invisível. Logo, o invisível ele é tão real quanto o visível. Então, ou mais real, né? Então, tudo que tem aqui na terra, por exemplo, a gente está falando aqui agora de instituições virtuosas, né? Eu gosto de uma frase que fala que somente pessoas virtuosas são capazes de criar uma instituição virtuosa. E somente instituições virtuosas são capazes de corrigir as pessoas quando elas falham nas suas virtudes. Então, tipo assim, uma instituição, para ela ser virtuosa, é um trabalho muito árduo, né? Porque é um coletivo passivo, é extremamente vulnerável a todo tipo de corrupção. Eu fui aprender, eu fui entender o que é o compliance, né? Tipo assim, o que ele faz, né? Essa auditoria interna, né? É que nem nós falamos um pouquinho sobre isso aqui hoje de manhã. A igreja precisa de compliance esses dias, né? Tipo assim, fazer uma auditoria para dentro, cara, ser sincera, realmente tratar os seus pontos. Mas como que isso funciona? Olha esse texto. Vi e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, seres viventes dos anjos, cujo número em volta do trono era de milhões e milhões, milhares e milhares, proclamando em uma só voz, todos dizendo, presta atenção, digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Agora, uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, que ele fala assim, ó, eles estão cantando no céu, digno é o Cordeiro de receber. Só que os atributos que o Cordeiro é digno de receber, que eles estão cantando no céu, só são possíveis dele receber se pessoas aqui na terra se comportarem de uma forma que seja de fato alinhado com o céu. Ele fala, digno é o Cordeiro de receber todo o poder. Quem são aqueles que detêm o poder, que dão ao Cordeiro o poder? Eu tenho poder, mas o poder que eu tenho é para a glória de Deus, ou o poder para o meu projeto de poder. Quem é o tipo de pessoa que, estando numa situação de poder, dá o poder a Deus? Segundo o atributo, a riqueza. Digno é o Cordeiro. No céu não precisa de riqueza, mas digno é o Cordeiro de receber todas as riquezas. Que riquezas são essas que o Cordeiro é digno de receber? Quando que o Cordeiro recebe essas riquezas? Quando pessoas aqui na terra destinam as riquezas das nações para o propósito correto. Digno é o Cordeiro de receber a sabedoria. Olha que louco. Digno é o Cordeiro de receber a força. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Quando que uma pessoa dá ao Cordeiro força? Quando uma pessoa dá a sua juventude. Ela dá força ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber a honra. Digno é o Cordeiro de receber a glória. Digno é o Cordeiro de receber o louvor. Então, é muito louco isso. Quando que o Cordeiro recebe a honra, a força, a glória? Né? Escutando, né? Você está falando tipo assim que
que você hoje trabalha nas ODS, né? E das ODS, a sétima, que é paz e justiça nas instituições. E a primeira coisa que você começou falando, que você conceituou, é o que é justiça, é o que é paz, né? Por quê? Por que é importante, antes de falar sobre paz e justiça nas instituições, conceituar? Porque nós precisamos absorver o que Deus pensa sobre isso. Porque não é qualquer paz, não é qualquer tipo de conceito de justiça, é a paz do reino, é a justiça. Porque não adianta nós estarmos numa área, uma esfera de justiça ou de soberania ou de influência, se nós não entendermos como essas coisas operam no céu. Quantos anos você gastou, você, Pedro, quantos anos vocês viveram? Hoje você está ocupando um lugar de autoridade, mas quantos anos Deus te preparou para você absorver o que Ele pensa sobre aquilo? E hoje você está lá e glorificando o nome de Deus, iluminando aquele lugar, porque você entende o que Deus quer que você faça naquele lugar. É uma pergunta, eu vou te passar já. Essa é uma pergunta? Só aproveitar e já fazer uma pergunta para ele que é parecida. E aí tenta, né, principalmente a galera que a gente tem conversado sobre isso, enxergar o tanto que pode ser específico, o tanto que pode ser específico a vocação. O tanto que a vocação pode ser específica, e aí você pode, né, responder falando sobre o compliance, sobre isso, mas também sobre essa questão da preparação, né, de tudo que você viveu para enxergar, né, os céus e colocar em prática, mas também, depois de responder isso, os desafios. Quais são os desafios? Porque, né, a gente viu o seu nome é Daniel, e Daniel passou por isso com Nabucodonosor, né? A questão dele se permanecer fiel e tal. E a gente está aqui, né, no ambiente da igreja, onde teoricamente era para ser, e tomara que seja, Jesus, o Deus. Mas quando a gente começa a entrar em outras esferas, né, em outras organizações, nós sabemos que elas não estão organizadas de uma forma que Jesus tem o seu senhorio. Mas é ou o poder, ou o dinheiro, ou a pessoa, ou a fama, é outra coisa que está. Então, quando a gente adentra esse lugar, nós temos que tomar cuidado para nós também não estarmos surfando nisso, talvez ali em nome de Deus, eu faço uma oração, eu sou evangélico, eu escuto louvor enquanto eu estou no trabalho, mas eu estou ali nessa cultura desse outro Deus. Então, é um desafio. Então, quais foram os desafios também, né, que você enfrentou nisso? Vou responder bem rapidão aqui. Porque eu acho muito louco essa coisa, como Deus prepara cada um de nós do nosso jeito, com a história que Ele tem pra gente. Eu fiz direito aqui na Milton Campos. Eu me lembro que desde o primeiro dia de aula eu não gostava de... Pô, não quero advogar, mas também não quero ser juiz, não quero ser promotor. Eu não sabia o que eu queria, mas fui fazendo, sabe? Fui sendo bom aluno, etc e tal. E até o final da faculdade eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu não queria ser advogado, não queria ser juiz, não queria ser promotor. A Amandinha, que está aqui nessa igreja também, foi minha colega o tempo todo, e ela sabia desde o primeiro dia que ela queria ser, eu formei e não sabia. Bom, mas eu gostava de algumas coisas, assim, tinha uns lampejos, coisas que Deus foi preparando assim na minha caminhada. Eu acabei atuando como procurador, fui procurador em Minas, depois do Espírito Santo, que é um advogado especial, né, do Estado, até entender, em um dos lugares que eu trabalhava, e o Cacá sabe bem histórias como essa, né, de ver corrupção na sua pior forma e como isso é muito ruim para todo mundo. E essa experiência me marcou muito a ponto de pedir exoneração desse cargo. Eu morava no Espírito Santo na época, para trabalhar com uma palavrinha que é integridade. Hoje a minha missão na CEMIG e também no ODS 16 é
aniquilar, né, extinguir todo tipo de corrupção humana. Então, essa é a grande meta. Até 2030, as organizações extinguir todos os tipos de corrupção humana. E são muitos tipos, dá para a gente falar muito bem. Mas isso é o que me tira E esse é o meu desafio, né? Todos os dias acordar pensando, não só a corrupção mais básica do suborno, mas onde tem corrupções, onde isso enfraquece o ser humano, enfraquece a humanidade. Seja nas instituições, como na empresa, na CEMIG, na empresa que eu trabalho, né? A minha função é essa. Lá são 35 mil pessoas e circula, né? A empresa fatura 40 bilhões de reais por ano. Então, eu sei que tem gente roubando, fazendo todo tipo de corrupção, mas mais do que isso, né? O distrato, o assédio, a forma como uma pessoa lida com outra pessoa dentro da empresa, ou como ela lida com o cliente. Então, isso pode ser elevado a várias potências em várias coisas. E eu vou fechar dizendo assim, né? Lá atrás, quando eu estava fazendo faculdade, eu não queria ser advogado e não sabia bem o que eu queria. Mas a minha missão, a minha oração era: Deus, me coloca onde você quiser. Hoje eu estou muito feliz de saber que eu entendo que eu trabalho por propósito, e o propósito é implementar o reino de Deus onde eu estou. E quando eu falo de integridade, quando eu dou treinamento para as pessoas lá na empresa ou nas empresas lá no hub da ONU, falar de integridade é pregar sem falar o nome de Jesus, mas a gente está ali implementando o reino de Deus quando fala que a gente precisa de integridade para poder viver bem. Uma das coisas que eu mais aprendi, assim, foi sobre renúncia. Eu acho que renúncia é o que define a trajetória, assim, com Deus, sabe? A matemática de Deus, ela não é a mesma matemática que a gente acha e dá vida no dia a dia. Para multiplicar, a gente divide. Na matemática de Deus é assim: você quer algo, beleza, dá o que você tem que vem depois. É meio contrassensual e tem que ter fé, mas a matemática de Deus é muito para esse lado. Então, eu não sei como que a gente, não que a gente chegou num lugar gigante, mas assim, o caminho que as coisas estão tomando, eu não sei como que foi, mas foi sempre com base de renúncia. Foi sempre renunciando a algo que eu achava que era bom para mim, abrindo mão, entregando para, tá, toma fulano, beltrano, toma alguém, e depois aparecia alguma coisa louca de Deus, assim, as coisas aconteciam, sabe? Eu eu fiz administração no IBMEC e eu lembro que tem alguém do IBMEC aqui? Não. Então tá. O público do IBMEC é um público bem seleto, né? A gente pode falar assim. E eu lembro que eu vivia eu estava muito envolvido na Jocum na época, então era uma discrepância muito grande os meus amigos de sala, a turma e o que eu estava convivendo ali no dia a dia. Mas eu sempre achei isso de algum modo um pouco vazio e superficial. E eu tinha muito isso dentro de mim, né? Hoje na aula a gente tem um slogan que é por algo maior do que nós. Então eu acho que a vida ela foi caminhando muito para esse lado, com base nas renúncias, sempre buscando viver algo por algo maior do que eu mesmo, que vai gerar para minha vida. Então, seja extinguindo a corrupção, seja transformando a vida de quem está afundado na rejeição, não é nem nas drogas, é na rejeição. E é um pouco para esse lado. Hoje, o que queima no meu coração é devolver a dignidade, o direito básico humano para as pessoas. O que me tira da cama é saber que enquanto nós estamos aqui tem alguém morrendo de fome. O que me tira da cama é saber que enquanto a gente está aqui tem uma mulher, tem uma velhinha de 60 anos na Guaicurus vendendo o corpo dela por R$ 7. E ela faz 40 programas por dia e ela não tem os dentes na boca. E eu não estou mentindo. Hã? Ela existe, ela tá ali na Guaicurus. Se vocês vierem qualquer hora lá conhecer, lá na Guaicurus tem várias. Então, o que me tira da cama é isso. O que me tira da cama é saber que a gente estava indo para Moçambique para poder produzir o documentário lá da desnutrição e a gente não conseguiu os nossos vistos. E quer ver, isso é um bom exemplo. E a gente não conseguiu os nossos vistos porque pediram propina para a gente. E a gente não pagou propina para entrar. E a gente perdeu, assim, passagem. A gente perdeu, sei lá, cada um quase 15 pau de passagem. Mas olha que interessante, nós vamos voltar em maio agora. Como que nós vamos voltar? Todo mundo que estava indo pela ONU, a gente virou diplomata humanitário. A equipe de 5 pessoas surgiu, Deus enviou.
e todo mundo virou diplomata. Agora a gente não vai entrar mais com pedido de visto normal, a gente entra como diplomata lá dentro. A gente deixou de pagar a propina. Talvez se a gente tivesse pagado a propina, a gente não teria gastado 10, 15 mil. Não teria perdido esse dinheiro. Mas eu sei lá para que eu vou precisar desse... mas eu sei lá para que eu vou precisar disso um dia. Não sei. E se um dia eu precisar disso para algum canto, sabe? Então é renúncia. Eu poderia não ter renunciado ali. Eu renunciei uma passagem. Eu renunciei a algo para não ir contra um princípio básico de ética e integridade. A gente perdeu grana. Mas o Senhor honra, sabe? E eu acho que a trajetória assim, minha, o que a gente tem construído é muito pautado nisso. Sempre, né? Porque também é lindo. A gente fala como se a gente fosse santo, né? Perfeito, não erra, não falha. Falhamos todo dia, mas sempre tentando colocar o coração no lugar certo, renunciando e entendendo que as coisas é para o Senhor e não em prol da gente mesmo. E esses exercícios, por que eu acho que renúncia é tão importante? Porque a renúncia é um exercício da gente educar o nosso coração. Então tem coisa que pega, né? Tem coisa que acaba se tornando nosso Senhor, o exemplo, grana, dinheiro. Uma das, assim, das coisas mais bonitas que eu acho do dízimo, Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Mas esse processo da gente educar o nosso coração todos os meses, tirar um recurso nosso e dar para o Senhor, é sensacional isso, sabe? Esse processo da gente confiar em Deus e deixar de ter algo para... Eu acho que é uma trajetória. E um desafio que eu colocaria hoje, assim, que a gente tem vivido, é que a gente rema contra o que todo mundo está fazendo. A gente é o chato, sabe? Então, a gente ter que explicar para alguém que, pô, ela vai ter que, estrategicamente falando, é porque a gente faz hoje, né? Estrategicamente, dentro do negócio dele, ele vai ter que trocar de um fornecedor para o outro, que é, sei lá, 12% mais caro, mas isso vai impactar em não sei quantos milhões na diminuição do faturamento dele, em prol de quê? Porque a matéria-prima de um fornecedor ela não tem um certificado X. O cara vira e fala assim, não vou. Então, o maior desafio hoje que a gente vive assim é tentar levar um modo de pensar, algo que eu entendo assim, que é o mandamento de Cristo, que Cristo colocou no nosso coração para quem não tem esse mesmo tipo de valor, esse mesmo de entendimento. E nisso, eles acabam enxergando, né, Deus de alguma forma, né? O Kaká fala uma frase, a gente até falou quando o Vitor estava falando, nós estamos encerrando já, tá, gente? Segura só mais um pouquinho aí. Faço o que é certo, ainda que dê errado. No final dá certo perante Deus e para o reino, mas às vezes, como o mundo está organizado de uma forma corrompida, talvez vai dar errado e sempre vai dar errado mesmo. Tipo assim, como está errado, mas mais vale, né, essa prática do que se corromper. E eu queria falar minha última contribuição aqui. Você podia orar, Cacá. Eu sinto esses momentos, com certeza. É a sua pergunta. Eu queria que a gente orasse assim, porque esses dias, com certeza, alguma coisa aconteceu, inclinou para alguma causa, alguma dor, porque eu sinto que começou assim, com o Vitor aqui falando, né, que o que nos... o ministério de Jesus não era muito sobre salvar as pessoas, mas era sobre ir de encontro à dor, ao sofrimento das pessoas. E as empresas hoje têm muito essa pergunta, que dor que você vai resolver, né? Fala assim, mas vai resolver no sentido de eu te suprir para eu te usar como um produto. No reino não, tipo assim, qual dor, qual que é a resposta, o que você vai, né, ser resposta para essa dor, sabe? Então, de perceber, começamos o congresso desse jeito, nós estamos, né, concluindo, né, nesse mesmo caminho, assim, de tem a pessoa lá na Guaicurus, tem as demandas, né, a frase do Aristóteles, onde as necessidades do mundo se cruzam com os nossos talentos, aí está a nossa vocação. E tem muitas pessoas esperando por nós e, como o Kaká falou, tem o poder que já está disponível. Tipo assim, a gente tem que passando pelo processo. Deus, ele quer muito mais do que a gente ir lá e remover isso da pobreza, das crianças, da Guaicurus. Deus, o Criador, ele quer muito mais com a gente. A questão é a gente, né, participar com ele. Pergunta breve. Muito bom.
sempre um prazer, né, ter o Daniel, o Pedro aí vindo a primeira vez. Já acompanho o Pedro há um tempo aí na caminhada, né, os perrengues, toda a luta aí. E a gente falando aqui hoje sobre trabalho, né, sobre edificar o reino de Deus aqui na terra, vem muito numa reflexão que eu estou passando assim, né, nos últimos dias, principalmente aqui no Congresso. E aí, assim, a minha pergunta, né, que eu tô assim precisando até de uma resposta, acho que vai casar aqui nesse momento. A gente está falando de coisas que requer muito trabalho, né? Transformar vidas, impacto social, mudança, né? Transformação genuína, verdadeira, requer muito trabalho. No sentido de que nós precisamos tomar atitudes, nós precisamos tomar decisões, renúncias. Nós deixamos, às vezes, de ter, né, uma noite de sono. Né? Eu mesmo te acompanhei, mano, aí nessa jornada da ALOS, né, com a Bárbara, cara. Foi uma loucura e fico feliz de receber a notícia de que deu certo, né, e que em março, né, vocês estão indo. Fico muito feliz mesmo. Mas eu acompanhei e vi o quanto foi desgastante, né? O quanto que foi difícil, desafiante. E aí o que me veio assim, né? Porque eu estou no momento de vida também buscando algumas respostas em relação ao profissional, ao trabalho, e me veio durante aqui o congresso a palavra, né? O versículo de Deuteronômio 8:18, que ele fala que não é pela força do nosso braço que nós vamos conquistar, né, ou conseguir almejar, né, as realizações e até mesmo edificar o reino de Deus aqui na terra. E aí eu fico assim, aí eu deixo a pergunta com vocês, né? Como, diante disso tudo, até que ponto a gente pode ou não confiar no poder, na força do nosso braço, nas nossas vocações, nos nossos dons, nas nossas habilidades, nas nossas tendências, porque para mim hoje eu vejo que, cara, a gente precisa de comprometimento, disciplina, foco, determinação, ousadia, tomadas de decisões, inteligência prática, emocional, né? Saúde física, mental, espiritual. A gente precisa de ter comportamentos, atitudes e forma de pensar que sejam coerentes com esses grandes objetivos que Deus tem colocado no nosso coração. Então, eu acho que toda boa pergunta tem a resposta em si, né? Mas não, sim, mas como que a gente tem essa percepção clara de que nós não estamos agindo pela força do nosso braço, entende? Vou dar uma resposta meio chocante aqui, porque às vezes a gente espiritualiza coisas que não tem que ser espiritualizada, assim. Deus já nos deu as vocações, Deus já nos deu os dons, os talentos, etc e tal. Cara, a gente tem uma hora que a gente tem que acordar mesmo. E acho que o primeiro passo é saber exatamente o que a gente quer ser. Né? Assim, onde Deus está me colocando, onde eu me encaixo nesse propósito grande de Deus. E a figura do raio laser, acho que é muito boa. Por que o raio laser é tão eficiente? Né? Porque é um ponto de luz que é extremamente focado. Isso serve para tudo. Assim. Se a gente não for muito focado naquilo que Deus tem para a gente, etc. Tal, cara, a gente vai viver uma vida muito mais ou menos. Não atravessa. Ela só ilumina. Atravessa o inferno. Exatamente. É isso. Assim, ó, a gente precisa ter muito claro, então, qual é a vocação, qual é o propósito que Deus tem pra gente. Se você não tem isso claro ainda, olha que tanto de gente que você tem para perguntar, para tentar se achar, para conversar, para orar. Agora, uma vez que Deus mostra assim, cara, a gente tem que ir que nem raio laser, assim. Senão a gente é morno, sabe? Deus quer que a gente seja extremamente focado, determinado, etc e tal. Senão a gente fica o dia inteiro, vai passar a vida, acorda e mexe no Instagram, daqui faz um negocinho, aí faz um negocinho mais ou menos mal feito, e tá tudo bem. Não, cara, Deus quer que a gente seja o melhor onde a gente está fazendo, né? Acho que esse é um propósito para a gente levar daqui. Mano, se você fosse morrer daqui 6 meses, o que você queria fazer nos próximos 6 meses? Se você soubesse daqui 6 meses você vai morrer, o que você faria de sua vida? Essa é a pergunta, velho. Quê?
Mano, talvez a resposta mora por aí, sabe? Eu concordo demais com isso que o Lança falou. Acho que o primeiro ponto é a gente tentar entender o porquê, né? O que queima no nosso coração. Tem um vídeo do Jobs, ele dando um discurso lá em Stanford. Esse vídeo é maravilhoso. Não sei quem já assistiu aqui. Eu sempre falo, o Bernardo já rage rir. Mas chega uma hora que ele vira e fala assim, como todas as coisas do coração, ele está em Stanford, todo mundo formando, e aí ele fala, eu abandonei a faculdade, e eu criei a Apple, e depois criei a Next, e ele meio que dá uma zombadinha. Mas chega uma hora que ele vira e fala assim, continue procurando aquilo que queima dentro de você, sabe? Como todas as coisas do coração, você saberá quando encontrar. Então é um amor, cara. Quando você sentir isso, é por aí, sabe? É seguir. E aí o Lança falou uma coisa muito boa também. Lá em Gênesis 1, 29, é o último versículo de Gênesis, que fala de toda a criação. No final fala que Deus ele parou, olhou para toda a obra que ele fez nos 6 dias, descansou, mas ele viu que era bom. Então, isso mostra que ele colocou toda a excelência dele, todo o ser dele ali na criação disso. Então, acho que a gente se inspira aí no trabalho, né? No primeiro trabalho realizado na criação do universo. Cara, dá seu melhor depois que descobrir, entendeu? Tem dia que é 2 leões que a gente mata, mas no final do dia eu olho e falo assim, demos o melhor. O que não dá para dormir e botar a cabeça na travesseira sabendo que a gente não deu o melhor que a gente tinha. E quando a gente entende que o que a gente está fazendo é um propósito, é algo para o Senhor, é o conceito de mordomia. É o conceito de que eu não estou fazendo para mim. Eu não estou fazendo algo que eu acho que é importante para a minha vida. Mas eu estou fazendo algo que Deus confiou a mim cuidar porque é dele. Não porque é meu. Então se é dele, a lapada, não, a chibatada sobe, entendeu? Se você sabe que você está cuidando, tipo assim, você vai andar no carro do seu pai, você vai ter 10 vezes mais cuidado se você estiver andando do seu, entendeu? Só antes da gente orar, e tem que falar de amanhã, você tem que dar uma pílula rapidinho. Olha o versículo que Gabriel Pacheco leu hoje. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, nele, né? No corpo, quando você está conectado ao cabeça, a gente nele, fazendo com ele, não para ele, não em nome dele, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Ai meu Deus, o versículo é lindo demais. Para fechar aqui, eu quero trazer um pequeno testemunho prático. Eu no primeiro ano de trabalho na comunidade terapêutica no Uniclama, a gente viveu um momento muito dramático, já contei várias vezes para vocês aqui, que teve um determinado momento que a gente ficou sem água, sem luz, tinha uma média de 35 homens morando com a gente, e foi muito denso. Você está com 35 pessoas em situação de rua, sem água e sem luz, a gente viveu uma tensão muito grande. E minha mãe meio que entrou em desespero, e ela fez uma proposta para mim. Ela falou, meu filho, olha, você está lascado, tipo assim, não sei o que vai acontecer com você, e eu te proponho você ser meu sócio, caso lá na frente aconteça uma situação, você tem um escape. E eu fui orar a Deus, e Deus falou assim, cara, eu quero que você tenha plano B. Eu literalmente coloquei nessa situação porque eu estou fazendo algo em você. E naquele momento, o que Deus me levou, falando da questão da renúncia, o que Deus me levou a fazer naquele momento? Eu não sabia o que eu ia fazer lá na frente. Eu não sabia quais seriam os meus, a minha vocação, a obra que Deus tinha. Eu não sabia com o que eu ia trabalhar um dia. Mas naquele momento, Deus estava me preparando para algo. Efésios 2:10, ele fala que ele preparou obras para nós e agora ele está nos preparando para as obras que ele preparou para nós. E naquele momento eu aprendi, e foi uma lição que eu aprendi, que ele falou assim, ó, deixa eu cuidar de você, porque você precisa entender que a sua vida financeira, a sua estrutura, quem cuida sou eu. Se você não souber disso, pode ser que um dia você ceda às pressões por não entender a minha forma de prover para você. Se passaram muitos anos,
E eu me tornei secretário de esporte da minha cidade. Administrei um orçamento de 45 milhões ano, mais ou menos. Com muitas obras, com muitas coisas. Tinha ações que tinha que fazer lá, que tinha que um evento de 1,5 milhão, se eu assinaria ou não. E naquele momento, tinha um grupo de corruptos no governo, que era uma quadrilha mesmo. E eles não tinham entrado na minha secretaria até aquele momento. Eles não tinham se aproximado. Porque eu tenho uma postura muito xaropão, meio radical. E se passaram um ano e pouquinho, e eles não tiveram a audácia de chegar lá e me fazer algum tipo de proposta. Que eles já tinham visto eu agir em outros momentos, e foi muito dramático. E teve um dia que o cara chegou. Só que ele chegou dessa forma. E se passou assim, muitos anos, Deus cuidando de mim. Eu passei por aquela fase. Depois desse momento que eu fiquei sem água, sem luz, chegou um monte de empresário, pagou as contas do sítio tudo, me alugou um sítio muito maior. Eu vi muitos milagres de provisão. Cara, a gente foi para o meio da floresta amazônica cuidar de 3.000 haitianos. De repente começou a ser, eu tinha nada, depois começou a sair doação de tudo quanto era. Eu vi Deus fazendo grandes e grandes milagres. E Deus me provou por A mais B, trocentas vezes, que é Ele que cuida. E pela primeira vez, quando eu fui contratado para ser secretário de esporte da cidade de Contagem, eles pedindo assim: Cacá, você tem o seu PIS? PIS. Eu perguntei o que é PIS. Que tem os últimos 15, quase 20 anos, eu sou missionário, eu não tenho PIS. Eu não sei o que é PIS. É Pix, né? Na época não tinha Pix, quase que eu dei meu PIS no meu telefone. Aí que eu fui tirar meu PIS, que eu fui assinar carteira, cara. É muito louco isso, né, bicho? Tipo assim, para mim era surreal. E eu fui ganhar um salário de 15 mil reais. Na época o Helicama devia uns 150 mil. Todo mês eu dava 9, 7 mil reais para pagando a dívida de um sítio que a gente tinha alugado. E eu e a Carla pegava e doava missionário. E fazia... Enfim, era a primeira vez que eu tive um salário um pouco maior da minha vida. E aí quando chegou o cara na minha frente, a gente tinha que executar uma ação, um evento. E nesse evento tinha uma porcentagem do recurso que era declarado que seria para o debaixo dos panos e para o café da manhã da turma. E eu tinha falado para o prefeito que eu não faria, e ponto final, não queria mais conversa. Esse cara foi na minha secretaria, foi um cara lá da prefeitura e falou assim: Cacá, é o seguinte, eu vim aqui para te falar o que você vai fazer. Aí eu falei com ele assim: cara, de todo o meu coração, eu não vou fazer mesmo, cara. Estou te falando assim, sem sombra de dúvida, eu sou o secretário, eu não vou assinar. Ele falou comigo assim: se você não assinar, eu vou te exonerar. E o que você vai fazer sem salário? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: você não me conhece, maluco? Não, literalmente, eu olhei para ele e falei com ele assim: mano, sinceramente, você não sabe como que eu cheguei aqui não, velho. Você acha realmente que essa merda desse salário de prefeitura é o que me sustenta? Você acha realmente que eu estou preocupado com isso? Eu estou aqui por conta de Deus. Ele que me trouxe aqui, e se eu estou aqui é para fazer a vontade dele. E naquela hora, o que valeu para mim foi aquela escola lá de trás, de ver um corvo trazendo alimento. Então tem hora que a gente não entende por que Deus pede algumas coisas para a gente agora, porque lá na frente. E naquele dia eu levantei da minha cadeira e falei com ele assim: deixa eu te deixa eu te poupar. E pelo incrível que pareça, era a festa de tabernáculo, na semana da festa de tabernáculo. E os judeus, na festa de tabernáculo, eles dormem fora de casa. Eles vão para Sucá para poder ter a sensação que não é a casa, que não é a estrutura física que sustenta eles, mas é o Senhor. Eles têm que dormir em cabanas para se sentir frágeis, para entender que quem cuida é Deus. E naquela noite, e naquele dia, eu levantei da minha cadeira, fui no gabinete do prefeito, ele estava atendendo a pessoa, não podia me atender. Na hora que a pessoa saiu, eu já meti o pé na porta, entrei e falei: prefeito, só rapidinho, não vou te custar o seu tempo, não. Só estou te pedindo a minha exoneração hoje, porque o fulano de tal foi no meu gabinete e ele me pediu isso, e eu te falei. Eu assinei com você um contrato quando eu fui ser secretário. No dia que eu visse corrupção no seu governo, eu sairia. Hoje eu estou saindo do seu governo. Nessa noite eu fui para minha casa, peguei meu colchão, botei na grama e dormi lá na grama. E falei: não é a estrutura que cuida de mim. Eu olhei para o céu, olhei para as estrelas e falei: Senhor, o Senhor
é o que realmente me sustenta. Então, nesses lugares de muita autoridade, de muito poder econômico, seu coração tem que estar preparado, senão você treme, senão você entrega o jogo. Se você não souber quem cuida de você, se você não souber quem te sustenta, você cede. Então, o trabalho para se preparar, ele é árduo. E é como o Daniel colocou muito bem, a luz tem que ir se concentrando até se tornar um laser. Vai concentrando, vai tateando e vai ajustando. E eu quero fazer uma oração, mas antes de fazer uma oração, quero convocá-los, irmãos, em nome de Jesus, amanhã de manhã. A gente vai para Belo Horizonte, dar um rolê na Savassi. Nós vamos lá abraçar a galera, conversar com a turma que está no carnaval na nossa cidade. Então vamos lá ver o que está acontecendo com eles, se tem alguém triste, se alguém precisa de um abraço, alguém que precisa de uma palavra. A gente vai descer a quebrada, aquilo ali para baixo. E vamos lá, então, eu estou convidando todos vocês para estar com a gente. A gente quer ter um grupo bem legal. Amanhã de manhã nós vamos fazer aqui uma prévia. Vamos divulgar para o máximo de pessoas possíveis que podem, que querem estar com a gente lá amanhã. E porque tudo isso faz parte de algo que Deus está fazendo na gente. O Igor fala essa frase e eu gosto muito. Enquanto a gente faz as coisas fazem algo em nós enquanto nós as fazemos. E vamos continuar, porque tateando a gente vai chegar em algum lugar. Amém? Daniel, Pedro, obrigado de coração. Vocês são referências para a gente, são pessoas que realmente nos abençoam muito. E a gente, assim, conta com vocês nessa trincheira, né, de levar o reino. Nós vamos estar orando por vocês. Que Deus aumente a luz, aumente a intensidade, que esse laser fique cada vez mais forte para entrar e penetrar nos lugares mais profundos das instituições, de todas as áreas da vida. Então, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque só o seu fogo, como nós cantamos aqui hoje, pode nos levar mais alto, Pai. E quando somos batizados pelo teu amor e pelo seu fogo, nós somos preparados para quando nós fomos ameaçados e tudo se perder, a gente não se ofenda. Pai, guarde nossos corações, nos prepare para sermos luz, Pai, para sermos sal nessa terra. Abençoamos a vida do Dani, Pai. Esse homem de Deus, Pai. Esse homem simples, humilde, um pacificador, Pai. A jornada dele só está começando, Pai. A jornada dele só está começando, Pai. Existem grandes coisas, lugares em que o Senhor vai colocar ele. Não falo como profecia, mas como resultante do caminho que ele está trilhando, Pai. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, 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 e não para de brilhar até ser dia perfeito. Pai, nós oramos para que ele se mantenha firme na caminhada, que ele se mantenha firme na vereda do justo, que ele brilhe, brilhe, brilhe até ser dia perfeito, Pai. Nós abençoamos sua família, sua casa, seu casamento, seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela vida dele. Obrigado por viver na mesma geração dele, por ver o testemunho do Senhor, como Daniel na Bíblia, na casa de Nabucodonosor. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse homem, continue empoderando, fortalecendo, revelando, dando ele habilidades espirituais para lutar essas batalhas, Pai, em nome de Jesus. Igualmente nós abençoamos o Pedro, que ele possa continuar prosperando, Pai, que ele possa continuar firme, corajoso, disruptivo, que o Senhor possa continuar abrindo, Pai, janelas e portas para tudo quanto é lado, para ele acessar, Pai. Que ele continue firme nessa jornada. Abençoe sua casa, sua história, sua trajetória. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Bênção significa poder e autoridade para ser bem-sucedido e próspero, Pai. Na pessoa do Gugu essa noite, Pai, que fez a pergunta aqui, eu abençoo todos os que estão aqui, para que todos encontrem a rota, encontrem o caminho e sejam prósperos nesse caminho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Galera, amanhã, 10 horas aqui.
Beleza?